Além dos fatos que acontecem diariamente na nossa cidade, é ótimo saber sobre as atrações, cinema, música, teatro, e tudo isso nos aproxima do que é cultura. E vale a pena aprofundar os nossos conhecimentos sobre as culturas, crenças e valores presentes na sociedade. Este é o Cultura em Cena. Nele nós vamos te atualizar tudo sobre entretenimento em Poços de Caldas, além de muita cultura. Na última terça-feira, dia 7 de outubro, a Câmara Municipal realizou a doação de 74 livros de literatura para o Programa Municipal da Juventude, os PMJs. Com a reestruturação da biblioteca do plenário, os títulos serão mais efetivos para a área da educação do município. Com esta iniciativa, a Câmara reforça o seu compromisso social. A biblioteca está passando por toda uma reestruturação, né? Finalmente, depois de mais de 10 anos da inauguração da nossa biblioteca, a gente está podendo, né, com a chegada da Jordana, com o concurso que a gente teve, a chegada do bibliotecário, nós estamos conseguindo, então, ter essa reestruturação da biblioteca. E ela, observando que tinha esse acervo que não compõe o acervo de uma biblioteca jurídica, veio falar conosco, sugerindo essa doação desses livros. Os livros estão em ótimo estado de conservação e já né, de praxe da Escola do Legislativo. A gente tem essa veia solidária também, é uma questão que a gente gosta muito de reforçar dentro das ações da escola. Então, visto ali que a gente tinha esse material, não iríamos utilizar, nada mais justo do que encaminhar esse material para quem precisa, né? E para a gente, a Escola do Legislativo, que trabalha com projetos institucionais que também são da educação complementar, então nada mais justo do que encaminhar ao PMJ esse acervo que a gente tem de livros infantis, que não vai ser utilizado aqui na Câmara, mas tenho certeza que vai ser muito bem utilizado no Programa Municipal da Juventude. O acervo da Biblioteca do Plenário é voltado para temas jurídicos, com livros que abordam legislações e demais assuntos para uma melhor compreensão política. Minha missão aqui, foi de reestruturar a biblioteca da Câmara Municipal, que poucos desconheciam, né, que existe uma biblioteca na Câmara, porque ela tem uma natureza diferente das bibliotecas públicas. Ela é uma biblioteca jurídica. Então, ela tem um acervo mais voltado para o direito, ciências sociais, filosofia, história, e também a guarda da memória da história de Poços de Caldas. Então, a gente também tem algum material ali, tanto da história de Poços de Caldas, da Câmara, e de alguns autores de Poços de Caldas. Então, essa iniciativa de fazer essa doação é porque são livros infantis, que estavam no nosso acervo. Então, não é um livro que caracteriza a biblioteca. Apesar dela ser considerada também uma biblioteca pública, então ela vai estar de portas abertas para consulta no local, ela não é uma biblioteca infantil, né? Então, a partir daí, a gente decidiu doar esses livros para o PMJ. A gente ainda tem acervo infantil na Biblioteca da Câmara, do Poder Legislativo, mas é um acervo infantil mais voltado para legislações, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição em miúdos, também mais voltado para essa área jurídica mesmo. E essa curadoria foi feita a partir dos documentos que foram feitos para a biblioteca. Existe um documento que chama Política de Desenvolvimento de Coleções, que já prevê isso. Esse tipo de acervo que contém na nossa biblioteca. Então, como estes tratam de livros de literatura infantil, então, assim, na formação da leitura mesmo, vai ser muito mais importante para os PMJs do que para a gente lá, que é mais um acervo mais de pesquisa, né, que a gente vai oferecer. A presidente municipal do Conselho dos Direitos da Criança e do Adolescente esteve presente para receber as doações em mãos e comenta a importância de atos como este. É com bastante alegria, né, que a gente agradece essa doação, vindo da Câmara Municipal. Esse trabalho da leitura, ele só fomenta e transforma, né, os nossos estudantes. A gente acredita muito que a leitura ela amplia os horizontes, amplia as possibilidades. Durante esse ano,
ano também a gente fez um trabalho bem fomentado com uma autora, então eu tenho certeza que esse material vai só enriquecer as nossas bibliotecas, as nossas salas de aula dentro do Programa Municipal da Juventude. Também gostaríamos de deixar, né, essa solicitação para toda a comunidade, que se tiver algum livro de literatura, né, adequado para a faixa etária, a gente possa também fazer essa triagem, é muito bem-vinda essas doações para as nossas unidades. O Programa Municipal da Juventude tem forte atuação no município para a educação e acolhimento de crianças e adolescentes. Esse programa, ele é desde a década de 90, mas 2001 ele torna-se uma lei. É como tem o contraturno, né? O que as pessoas mais conhecem, a ampliação de jornada do ensino regular para o ensino integral. Então, hoje a gente tem 7 núcleos e também temos 14 escolas que trabalham parcialmente no período integral. Hoje a gente atende basicamente 2.500 alunos do 1º ao 9º ano no contraturno. Em breve, a Biblioteca do Plenário na Câmara Municipal será reinaugurada para toda a população, com uma nova organização e acervo para somar ao nosso conhecimento. Depois dessa reestruturação que nós estamos fazendo, e esse mês sendo o aniversário da Escola do Legislativo, no próximo dia 22 de outubro, a Escola do Legislativo completa o seu 17º aniversário, nós vamos estar fazendo já a reabertura oficial, né, uma reinauguração da nossa biblioteca, que vai estar abrindo suas portas ao público. Então, no dia 22 de outubro, às 10 horas da manhã, ali no anexo da Câmara Municipal, que é onde fica a nossa biblioteca, a gente vai estar fazendo ali uma grande reinauguração da nossa biblioteca. Já fica aqui o convite à população para vir conhecer o nosso acervo. Chegou o momento de aprofundar os nossos conhecimentos sobre cultura. Eu vou citar para você algumas datas entre os dias 6 e 10 de outubro que mudaram a cultura ao redor do mundo. No dia 6 de outubro de 1995, é descoberto o primeiro planeta orbitando o outro Sol, o 51 Pegasi b. Em 2010, é criado o Instagram, aplicativo tradicional de compartilhamento de fotos. Já no dia 7 de outubro, em 1913, é inaugurada a primeira linha de montagem industrial pelo empresário Henry Ford. Em 1963, os Estados Unidos, a Inglaterra e a União Soviética assinam um tratado proibindo a realização de testes nucleares. Em 1964, estreia o primeiro filme feito para televisão. No dia 8 de outubro, em 1906, é realizada a primeira navegação de um barco a vapor pelo Rio Paraná. Em 1988, acontece a última apresentação ao vivo do cantor Freddie Mercury. Em 1993, Toni Morrison torna-se a primeira afro-americana a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Em 1998, José Saramago foi o primeiro autor de língua portuguesa a ganhar o Prêmio Nobel de Literatura. Já em 2023, o primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu declara guerra ao Hamas depois do ataque terrorista em Gaza. No dia 9 de outubro de 1962, Uganda, no continente africano, torna-se uma república. Em 1980, o Papa João Paulo II recebe Dalai Lama em uma audiência privada no Vaticano. Já no dia 10 de outubro de 1862, o patriota Carlos Manuel de Céspedes proclama a independência de Cuba. Em 1962, o Santos Futebol Clube vence o Benfica na Vila Belmiro e se torna a primeira equipe brasileira a ganhar um título mundial no Interclubes. Você gostou de saber sobre essas datas? Agora, aprofunde as suas pesquisas e o seu conhecimento. Poços de Caldas recebeu nesta semana a Rota do Caminho do Ouvidor. Através dela, conta-se a história de Cipriano José da Rocha, que embarcou no Brasil e, através de cartas, registrou o seu caminho e descobertas por Minas Gerais. A sua escrita deixou um registro histórico somado à literatura. Semana do Ouvidor, Cipriano, ela está ocorrendo então aqui em várias cidades do sul de Minas, simultaneamente. E esse caminho do ouvidor,
ele é baseado nas cartas que o ouvidor Cipriano enviou para a família dele em Portugal, enquanto ele estava hoje na cidade de Campanha, e ele se encantou com as nossas riquezas aqui do sul de Minas, as nossas serras, as nossas nascentes, e ele escreveu cartas com teor literário, né? Muitas metáforas, enriquecendo muito a nossa região, e essas cartas foram descobertas por um ex-neto dele. Essas cartas foram transformadas em um livro, e hoje nós estamos, fazendo o caminho do ouvidor Cipriano, juntando a história e a literatura. Então aí vem o turismo literário no sul de Minas. O evento foi promovido pelo Museu da Conversa Macanuda, conhecido como Museu de Oraturas e Literaturas do Sul de Minas. Para os representantes, este evento proporciona o envolvimento dos moradores com a história do seu município, a valorização das terras de Minas Gerais e até mesmo a expansão do turismo. É a questão cultural, né? Porque tem muita gente que mora na cidade ou mora na região e não conhece as riquezas nem naturais e nem culturais, como escritores locais, livros, cenários que nós temos aqui, né, no nosso sul de Minas. E então essa parte cultural. E depois a própria parte social e empreendedora, porque Poços é uma cidade turística e o turismo literário é mais um ramo para acrescentar, para agregar aqui na cidade. Que o turismo literário ele vai conversar com todas as outras áreas do turismo. Ele vai conversar com o turismo, com o ecoturismo, que Poços também tem. Ele vai conversar com o turismo religioso de outras cidades. Então, essa é a ideia, juntar o turismo literário com as outras ramificações do turismo, proporcionando possibilidades também de trabalho para artesãos, né, para essa parte da cultura e a própria economia local. Além, voltando a falar, né, de proporcionar a toda a população a riqueza literária do sul de Minas. Para aqueles que não conseguiram vir até a palestra no Museu Histórico e Geográfico de Poços de Caldas, no dia 6 de outubro, a rota segue até o dia 12 de outubro e pode ser conferida nas redes sociais do Museu Macanuda. As apresentações elas estão ocorrendo simultaneamente aí em 12 territórios literários, e quem não conseguir acessar pode, através do YouTube, procurar o Museu da Conversa Macanuda, ou no Instagram, é o MUCMAC, né? Conversa Macanuda é a boa conversa mineira, é aquele papo descontraído que a gente tem sempre algo a aprender. Então, MUCMAC ou Museu da Conversa Macanuda nas redes sociais. A 1972 quilômetros de Poços de Caldas, a cidade de Campanha foi criada como freguesia através de Carta Régia em 1752. Inicialmente configurada como vila, só foi ganhar o status de cidade em 1840. Foi lá, em Campanha, o centro de todas as descobertas de Cipriano. O livro Cipriano José da Rocha, Relato de uma Vida entre Portugal e Brasil na Idade do Ouro, foi escrito por Antônio André Guimarães, e a ideia dele era tentar traduzir as cartas de um antepassado dele, que ele encontrou num baú, um baú antigo na quinta dele em Portugal, que foram remetidas quando esse antepassado estava aqui no sul de Minas, em Minas Gerais. Uma parte dessas cartas foram remetidas aqui. Então ele retraz a trajetória desse sujeito, quando ele veio para o Brasil no período colonial, e tenta trazer um pouco dessa motivação, do que estava por trás, e do impacto, do choque cultural de um português chegando nos trópicos nesse momento. É um período bem diferente do que a gente tem hoje. E as cartas elas vão mostrar então o cotidiano desse período, e além disso a forma como o Império Português dominava os seus domínios coloniais. Ele vai ser um agente do governo colonial, ele é um ouvidor, então o objetivo dele é instaurar essa administração dentro do cargo dele de ouvidor, que ele vai assumir na comarca do Rio das Mortes, cuja sede é São João del Rei. E no meio desse caminho ele vai ter notícias de achados auríferos no Rio Verde, os achados do Rio Verde, e vai fazer uma expedição para esse Rio Verde e vai escrever cartas do descobrimento das minas do Rio Verde, que vão dar origem à Campanha, a cidade de Campanha atual,
conhecido como berço cultural do sul de Minas, o berço histórico do sul de Minas. Então é um momento inaugural essa chegada dele. E é super interessante a narrativa, que é uma narrativa biográfica, um ensaio biográfico, como o autor diz, o Antônio Guimarães, onde ele traz as cartas, mas ao mesmo tempo ele escreve um certo romance para ela, no sentido que vai colocando etapas. Por que ele veio para o Brasil, qual era o objetivo dele aqui, e isso cativa o leitor. É uma leitura muito acessível, não é um livro acadêmico, é um livro de cunho literário mesmo, uma literatura muito bom, e ele suscita questões atuais, como qualquer questões da literatura e da história. Enfim, o meu ramo é da história. Eu gostaria de falar, por exemplo, ele cita como que esse impacto da mineração vai ter nas populações do entorno, que é uma questão super atual. Hoje nós estamos vivendo uma ideia de impacto da mineração, por exemplo, na região de Caldas, com os chamados metais raros, que não deixa de ser mineração. Então tem paralelo, mineração no século XVIII com mineração atual. O Cipriano, ele tenta enquadrar essa mineração, ele tenta criar uma vila onde a campanha, ele fala para o rei de Portugal criar uma vila, para se estruturar melhor essa mineração lá. O rei de Portugal não cria essa vila, só depois de 50 anos, depois da Confidência Mineira, que vai criar essa vila. Então mostra esses embates também, como a administração colonial ela via essa exploração do ouro. Isso é possível fazer um paralelo hoje, como que a exploração dos metais podem ser pensadas de uma forma mais racional, vamos dizer assim, porque trazendo benefícios não só, no caso lá, era a coroa portuguesa, hoje não só para outros setores. Então existem várias formas de pensar esse livro. Do ponto de vista literário, ele tem uma riqueza das cartas, com uma linguagem muito barroca, uma linguagem própria do século XVIII, com palavras do português dito arcaico, português antigo. Algumas sobreviveram no Brasil e não sobreviveram em Portugal, e ele cita várias dessas palavras. Existe, então, toda uma riqueza que pode ser explorada na leitura, que é uma leitura prazerosa e pode ser também lido como um texto acadêmico. A ideia seria isso também. O livro está disponível para compra em diversas plataformas. O livro está disponível, pode ser adquirido, está nas bibliotecas. O próprio autor já visitou Poços de Caldas, já foi lançado aqui. A rota, existe uma rota de turismo do ouvidor Cipriano que tenta revisitar esses lugares com literatura, um turismo de enologia. Ele produz vinho, nessa quinta de Portugal dele lá, e ele já veio aqui visitar algumas produções de vinho aqui. Então existe toda uma forma de acessar por meio desse grupo, da rota chamada Rota do Cipriano. O dia 12 se aproxima e mais uma vez celebramos a padroeira do Brasil. Os fiéis já se preparam para o dia de Nossa Senhora Aparecida. Marco Cherubini comenta sobre a forte influência da Black Music para outros artistas que fizeram história. Além disto, confira as atrações deste fim de semana e as estreias nos cinemas. Eu te aguardo no próximo bloco. Fique informado de tudo sobre Poços de Caldas e região. Jornalismo com checagem, opinião e credibilidade. Novo Jornal da Plan, de segunda a sexta às 7h. Perdeu alguma matéria? Acesse as redes sociais da Plan e veja na palma da sua mão. O Jornal da Plan é um produto com a marca do Grupo Cioff de Comunicação. Todas as quartas-feiras, às 9h30, nessa bancada, um convidado comigo frente a frente para falar dos mais diversos temas. Política, cultura, esporte. Aqui no Alta Definição, a gente fala sobre tudo e você confere. Toda quarta-feira, às 21h30, na Plan. De segunda a sexta-feira estou aqui, às 6h, no Rota na Plan. Notícias policiais, acidentes, prestação de serviço. Tudo o que acontece em Poços e na região, você fica sabendo aqui. Rota na Plan, de segunda a sexta-feira, às 6h. Eu te espero aqui. Desde 1980, o dia 12 de outubro é considerado feriado nacional no Brasil e o dia de uma festa litúrgica de muita celebração.
Este é o dia de Nossa Senhora Aparecida, conhecido por todos pela sua bondade e acolhimento. Nossa Senhora, ela está muito, a aparição da Virgem Maria está muito ligada com o nosso povo brasileiro, porque nós fomos descobertos, entre aspas, aí, em 1500. Em 1717, aqueles 3 pescadores acham essa imagem lá no rio, lá em Paraíba, e que depois dá o nome de Aparecida, né? Porque apareceu, mas no rio Paraíba. E nós estamos vivendo um contexto, na época, de escravatura também. Então, quando a gente fala de Nossa Senhora, nós vemos que ela está desde o início da fundação de um país e ela entra dentro de um contexto também sofrido que esse povo vivia lá em 1717, com escravização, com escravos e com tanta exploração. E Nossa Senhora aparece então dentro desse contexto para trazer esperança, tanto que a gente chama ela de Mãe Aparecida, mas também de Mãe da Esperança, porque ela traz esperança para este povo tão sofrido. E já está lá desde a fundação do Brasil, nós somos acompanhados pela proteção e como uma peregrina, ela vem acompanhando este povo brasileiro até onde nós estamos aqui hoje, graças a Deus. Os fiéis que prestam a sua devoção à Nossa Senhora separam este dia para oração e entregas como forma de agradecimento aos seus feitos. Nossa Senhora, como dela apareceu lá naquele contexto do rio e ganhou depois esse nome de Aparecida, porque na verdade é a mãe de Jesus. É a mãe de Jesus que tem vários títulos, né? No Brasil nós a chamamos carinhosamente de Nossa Senhora Aparecida, mas é a mesma mãe de Jesus, é a Imaculada. E pode ter Fátima, e tem 1000 títulos, mas é a única e mesma Nossa Senhora. E nós então no Brasil e no mundo inteiro sempre se presta um culto de veneração a esta mãe de Jesus, que foi nos dada como mãe aos pés da cruz. Quem conhece a Bíblia sabe que aos pés da cruz Jesus disse: filho, eis aí a tua mãe. Então daquele momento em diante o discípulo levou ela para casa e os apóstolos tomaram Maria como mãe. Então ela é a mãe de todos os crentes. Claro que é mãe dos que não creem também, ela é mãe da humanidade, porque por meio dela vem a nós a salvação. Então a igreja presta em todo o território nacional e no mundo inteiro também. Aqui é a Nossa Senhora Aparecida, mas em outros lugares tem Fátima, Portugal e outros lugares. Mas aqui, como nós estamos no contexto do Brasil, nós falamos Nossa Senhora Aparecida. Então nós prestamos a ela esta homenagem que se faz, essa peregrinação que se faz, esta oração que se faz, esse terço que se reza a Nossa Senhora. Então tem todo um contexto que nos ajuda a descobrir e valorizar aquilo de mais importante que a gente tem, que é a fé católica. E Nossa Senhora não é o centro, Cristo é o centro, mas ela nos ajuda e nos aponta para o centro, que é Jesus. Mesmo que não tenha uma ligação direta, no dia 12 de outubro também é o Dia das Crianças no Brasil. Embora não exista um registro histórico desta ligação, os fiéis acreditam na conexão simbólica deste dia com as características da Virgem Maria, Mãe de Jesus, e os cuidados com os pequeninos. Nós falamos de Nossa Senhora é mãe, né? E se ela é mãe porque ela gerou um filho. E nada mais precioso para uma mãe que o filho, né? Nós somos todos filhos de Nossa Senhora. E também celebrar a criança nesse dia tem tudo a ver, porque criança é símbolo da liberdade, da esperança e da vida, né? Aonde tem criança, a gente tem vida. É aquele barulho todo, é aquela alegria, espontaneidade. Então, Nossa Senhora, celebrar Nossa Senhora e o Dia das Crianças foi muito bem colocado, porque ao mesmo tempo que a gente honra a mãe, a gente também vê aqueles que são os filhos prediletos da mãe, que Jesus chamava dos pequeninos. Deixai vir a mim as crianças, porque delas é o reino dos céus. Para os Poços Caldenses e moradores da região, a paróquia Nossa Senhora Aparecida deixa o seu convite para a procissão e missa do próximo domingo, dia 12, às 9 horas da manhã. Gostaríamos de convidar a toda a população. Nós vamos ter missa às 7 horas, mas o ápice será às 9 horas da manhã. Nós vamos se unir ali de frente ao Palace Cassino, começo da rua São Paulo, ali perto da rua da Igreja Santo Antônio. Nós vamos se unir ali, fazer uma grande concentração e depois nós vamos vir em procissão
até aqui a Igreja Matriz Nossa Senhora Aparecida, onde nós vamos estar celebrando então a festa de Nossa Senhora Aparecida e também distribuindo bolo e balas para as crianças que vierem nessa celebração. Em programas anteriores, você conferiu conosco a história do blues e a black music como forte influência para demais gêneros musicais. Hoje, no nosso quadro No Vinil, Marco Cherubini comenta sobre artistas que foram inspirados por estas pessoas e deram origens a grandes músicas. Confira agora o nosso quadro No Vinil. Olá pessoal, aqui Marco Cherubini do quadro No Vinil. Hoje eu vou falar de alguns músicos, mais especificamente guitarristas, que usaram o blues como base para construir as suas carreiras, né? Para fazer as músicas que eles apresentaram desde lá da década de 60, 70 até os dias atuais. Então eu vou indicar alguns discos desses músicos para vocês ouvirem e tentar e poder entender o que quer dizer o blues na música pop. Como eu disse em programas anteriores, o blues ele é a base, né? Ele foi e é a base de tudo que apareceu na música até hoje, né? Em vários estilos, né? Desde o rock, do pop, do soul, da black music em geral, né? Então, esses músicos, eles quando começaram, eles tinham a influência, né? Dos negros do blues, das canções que eles faziam. Então eles usaram esses elementos para compor o que eles vieram a fazer sucesso nos dias atuais, né? Como sempre tem um lick de guitarra ou uma frase, o sentimento do blues, né? Para expressar o que eles queriam dizer com as suas canções. Shaking like a tree, rolling like a log, shaking and rolling now. E geralmente o instrumento principal da música pop é o violão, depois a guitarra. Mas assim, muitos músicos também usaram outros instrumentos. O piano também foi muito importante na criação dessas músicas, né? Mas basicamente esses que eu vou citar usaram a guitarra e também a voz, porque eles são todos cantores que também tocam, usando esses elementos na música. Then the world wanna know what this all about, but you know I'm here. Everybody knows I'm here. Então, vamos às indicações para essa semana, né? Hoje eu trouxe só LP, né? Hoje então o quadro é No Vinil. Então, um que eu gosto muito de citar é o Stevie Ray Vaughan. O Stevie Ray Vaughan, ele na década de 80, ele meio que trouxe o blues de volta. O blues estava esquecido lá na década de 80, porque tinham bandas como The Police, né, como Kraftwerk, Dire Straits. Então o Stevie Ray Vaughan ele meio que nadava um pouco contra a maré da música pop em geral, e ele conseguiu construir uma carreira muito sólida com o blues, né? Então o primeiro do Stevie Ray Vaughan aqui é muito importante. Outro guitarrista que mudou totalmente de estilo, que vinha da década de 70, tocando mais rock, mais heavy metal, um som mais pesado, e que enveredou para o blues no final da década de 80 para 90, é o Gary Moore, né? O Gary Moore, ele conseguiu um destaque muito grande tocando guitarra blues, com esse disco aqui, Still Got the Blues, que é um disco muito importante para o gênero blues rock branco. Eu também não podia esquecer e não posso deixar de citar o Eric Clapton, né? Esse é o mais importante bluesman branco que conseguiu misturar o blues com a música pop, né? No seu primeiro disco. E um dos mais importantes, na minha opinião, é esse texano aqui, o Johnny Winter. Esse aqui, ele era bem branco mesmo, que ele era albino, né? Mas a alma dele era totalmente negra, totalmente blues, que inclusive ele foi tão importante na divulgação do blues para a música pop e para os brancos, que ele produziu um dos grandes gênios do blues, que é o Muddy Waters, né? Ele produziu esse disco aqui, o Hard Again, né? Então,
para um branco produzir e tocar, além de produzir, ele tocou nesse disco em turnês do Muddy Waters. Então o Johnny Winter para mim é um dos mais importantes. É isso aí, indicações para quem quer entender um pouquinho só, porque isso vai muito mais além. Valeu pessoal, até a próxima. Confira agora as atrações deste fim de semana em Poços de Caldas. Neste sábado, dia 11 de outubro, às 15 da tarde, no Salão de Jogos do Sesc, haverá o espetáculo Aperta o Botão, Desperta a Canção, Palhaça Balafuda com Nanda Dearo, programação especial para o Dia das Crianças. O evento é gratuito. Ainda no sábado, dia 11 de outubro, às 15 horas, no Mirante Santa Rita, haverá o Dia das Crianças, repleto de atrações infantis. Evento gratuito. Ainda às 15 horas, no Espaço Cultural da Urca, acontece o coletivo Travessias Literárias. O evento é gratuito. Em seguida, no Espaço Cultural da Urca, acontecerá a Dança em Ação, às 17 horas. Este evento exige ingresso que podem ser adquiridos na portaria. Na noite do sábado, dia 11 de outubro, às 20 horas, acontece o show de Paulo César e Monte Belo, Bailão do Coreto, na Praça Pedro Sanches. No domingo, dia 12 de outubro, a partir das 9 da manhã até as 13 horas, haverá a Manhã Esportiva no Parque do Cristo, com várias atividades. Aula de funcional, yoga, pilates, atividades infantis e discotecagem. O evento é gratuito. Às 10 da manhã do domingo, dia 12, a Banda Municipal do Maestro Azevedo se apresenta mais uma vez ao público de forma gratuita na Praça Pedro Sanches. Às 14 horas do domingo, dia 12, terá o Dia das Crianças no Centro de Artes e Esportes Unificado, CEL, com brinquedos infláveis e distribuição gratuita de pipoca e algodão doce. Neste fim de semana, haverá atrações tanto no sábado, dia 11, e no domingo, dia 12, no Zoo das Aves, com caça-personagens, atividades interativas no espaço Vovô Xixo e pipoca para todos. Durante todo o mês de outubro, crianças até 12 anos não pagam ingresso. Confira também as estreias nos cinemas. A Casa Mágica da Gabi. A Casa Mágica da Gabi, o filme, acompanha a jovem Gabi em uma viagem de carro pela estrada com a sua avó Gigi até chegar na cidade Cate Francisco. Ao chegar na metrópole encantada, Gabi percebe que a valiosa casa de bonecas estava nas mãos da pessoa errada, a excêntrica senhora dos gatos chamada Vera. Em uma missão de salvar o seu bem mais precioso, ela reúne todos os Gabi Cats, antes que o seu grande sonho seja destruído. Família, comédia, aventura, classificação livre. Tron Ares. Acompanha o programa Ares, uma espécie de computador altamente qualificado e melhor desenvolvido do que os demais presentes na Terra. Em uma importante missão, Ares é retirado do mundo digital para conseguir resolver os problemas do mundo real. No entanto, os perigos apresentados pelo novo trabalho serão capazes de fazê-lo desacreditar de seus próprios códigos. Estrelado por Jared Leto, Greta Lee e Evan Peters, o terceiro filme da sequência de Tron marcará o primeiro encontro da humanidade com os inéditos seres de inteligência artificial. Fantasia e aventura, 12 anos. Perrengue Fashion. Em Perrengue Fashion, Paula Prata é uma influenciadora de moda que tenta se consolidar como referência no ramo dos criadores de conteúdo. Quando ela é convidada para estrelar uma campanha publicitária de Dia das Mães para uma grande marca, Paula sente que chegou sua grande oportunidade de brilhar.
Os planos de Paula, porém, mudam e não são os mesmos de seu filho Cadu, que decide abandonar tudo para se dedicar ao ativismo ambiental e morar numa ecovila sustentável na floresta amazônica. Focada em trazê-lo de volta para São Paulo com a ajuda de seu assistente, Paula não pensa duas vezes em embarcar até a região norte do país. Lá, ela se depara com uma realidade e um estilo de vida totalmente opostos ao seu, o que a obriga a encarar os seus próprios valores, sua relação com o filho e as suas prioridades. Comédia, 14 anos. Eu vi no TikTok. Cadu? É só ver mais um. Essa aqui é minha mãe. Oi. Me dá uns dias que eu vou colocar esse garoto no avião de volta pra casa, pra ele voltar pra vida real. Welcome to the jungle! Eu preciso tirar da cabeça dela a ideia de vida que ela imaginou. Pra mim, existe um mundo além do seu. Este foi o Cultura em Cena desta semana. Eu te espero na próxima sexta-feira, às 9h30 da noite, aqui na TV Plan.